Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Vinícius e eu quero convidar você para a nossa aula de número 71 da obra O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Eu estou gravando essa videoaula no início da tarde dessa quarta-feira, 6 de dezembro de 2023. E na aula de hoje vamos dar continuidade e terminar a comunicação do senhor Antoine Cousteau, essa personalidade maravilhosa, simples, verdadeiramente humilde, cujo exemplo de vida, cuja vida, aliás, nos serve muito de exemplo para os nossos estudos, para as nossas apreciações e, quiçá, pelo menos assim eu compreendi, a nossa maneira que precisamos buscar na nossa forma de viver com simplicidade, sem egoísmo, sem orgulho, uma vida simples de amar, de fazer o bem, de ajudar quem precisa e não ficar reclamando o tempo todo, praguejando o tempo todo, arranjando problema o tempo todo. Enfim, depois da comunicação anterior, da aula passada, 3 dias mais tarde, o espírito do senhor Cousteau, evocado em um grupo particular, ditou o que se segue por intermédio de um outro médium. Olha que coisa interessante. Primeiro esses detalhes, o que dá a doutrina, o que dá assim a essas comunicações uma confiabilidade, dá um respaldo, uma autoridade, ou seja, outro grupo, outro médium que não se conheciam, dando comunicação ao mesmo espírito, e aí a concordância, isso é que é muito importante. Hoje em dia não há mais essa concordância. Eis a mensagem: a morte é a vida. Não faço senão repetir o que foi dito, mas para vós não há outra expressão que esta, apesar do que dizem os materialistas, aqueles que querem permanecer cegos. O materialismo visto como uma cegueira, impressionante. Oh, meus amigos, que mais bela aparição na Terra que é a de ver flutuar as bandeiras do Espiritismo, ciência imensa da qual tendes apenas as primeiras letras. Muito interessante a visão do senhor Cousteau da doutrina espírita como ciência. E é o que o espiritismo é: ciência, filosofia. Essa é a definição de espiritismo verdadeira na sua gênese. Não é? Muito interessante essa percepção, essa lucidez do espírito, o senhor Cousteau, muito interessante mesmo, que o senhor Antoine Cousteau não tenha esquecido disso. Que claridades ela traz aos homens de boa vontade, aqueles que quebraram as cadeias terríveis do orgulho para hastearem bem alto as suas crenças em Deus. Orai, humanos, agradecei-lhe por todos esses benefícios. Pobre humanidade, se lhe fora dado compreender, mas ainda não chegou o tempo em que a misericórdia do Senhor deverá se estender sobre todos os homens, a fim de que eles reconheçam as suas vontades e a elas se submetam. Aqui numa clara alusão, muito bem compreensível, de que na época o ser humano ainda não havia compreendido bem a inteireza da mensagem da doutrina espírita, estava no início ainda, se bem que hoje, 166 anos depois da publicação de O Livro dos Espíritos, muitos ainda não compreendem a doutrina e, o que é pior, ela está sendo até adulterada. Mas isso é uma outra história. Continuando a mensagem do senhor Antoine Cousteau. Será pelos teus raios luminosos, ciência bendita, que eles ali chegarão e compreenderão. Mais uma vez o senhor Cousteau, aludindo ao espiritismo como ciência. Será ao teu calor benfazejo que virão reaquecer os seus corações, ao fogo divino que dá a fé,
e as consolações. Lembrando que a doutrina espírita é consoladora também. A ciência é consoladora. Até porque a ciência ela nos mostra a verdade. Não que a ciência seja infalível, longe disso, longe, pois a ciência comete erros também. Mas, por enquanto, é a forma mais eficiente que o ser humano tem de encontrar a verdade. E a verdade, claro, que consola, né? Não é à toa que Jesus disse certa vez: e buscareis a verdade, e a verdade vos libertará. Continuando, será sobre os teus raios vivificantes que o Senhor e o obreiro virão confundir, e não serão senão um, porque compreenderão esta caridade fraternal pregada pelo divino Messias. Aqui há a alusão de que, se estudando a doutrina espírita, né, o Senhor e o obreiro, né, ou seja, Deus e a sua criatura, né, se tornarão um, no sentido da união, da órbita da criatura em torno do Criador. Muito interessante isso. Ó, meus irmãos, e ele continua: pensai na felicidade imensa que tendes por serdes os primeiros iniciados na obra regeneradora, né? Início da doutrina e por aí vai. Estamos na primeira década, né, do aparecimento da doutrina espírita. Honra a vós, meus amigos, continuai e, como eu, um dia, vindo para a pátria dos espíritos, direis: a morte é a vida, ou antes, é um sonho, uma espécie de pesadelo que dura o espaço de 1 minuto, e de onde se sai para se ver cercado de amigos que vos felicitam e estão felizes por lhes estender os braços. Muito interessante. A morte é a vida, né? Se ninguém chegou ainda à conclusão de que a morte é a vida, pelo menos temos que entender, porque é um fato, a morte faz parte da vida. A morte é um fenômeno que todos nós vivenciamos, já vivenciamos talvez muitas vezes, né? Haja vista que essa não é a nossa primeira encarnação, então já vivenciamos muitas vezes e vivenciaremos muitas outras vezes. Então a morte realmente é vida, é algo necessário para se continuar, para se revestir de um novo corpo e continuar a jornada. Muito bonita agora depois a alusão, e todos os espíritos até agora têm dito isso, né? Um turbilhão de amigos que vêm receber, que vêm de uma maneira simbólica, claro, né? Porque o espírito não tem braço, mas vem de uma maneira simbólica, mostrar a presença, e o estender os braços é dizer: estou aqui, você está na nossa companhia agora, não estáis sozinhos. E aí a mensagem continua: minha felicidade foi tão grande que não podia compreender como Deus me concedia tantas graças por ter feito tão pouco. Olha o sinal de humildade aqui. E nós, né, que às vezes por tão pouco ou por nada ainda queremos ser reconhecidos por alguma coisa, né? Parecia-me sonhar, e como algumas vezes ocorreu-me sonhar, que estava morto. Tive medo um instante de ser obrigado a retornar a esse infeliz corpo, mas não tardei a dar-me conta da realidade e agradeci a Deus. A perturbação, né? Eu acho que essa fala dele, do senhor Antoine Cousteau, ela nos remete muito à perturbação que se segue ao desencarne. É muito normal, né? E imagino ele que padeceu, né, de dor, de doença que mutila o corpo, que traz muita dor, e vendo-se naquela situação sem dor, sentindo-se bem, aí é muito natural, né, o medo de ter que voltar àquela condição dolorosa. Eu bem disse, continuando, né? Eu bem disse o Senhor que tão bem soubera despertar em mim os deveres do homem que pensa na vida futura. Nós só pensamos, talvez no futuro, mas em termos materiais, né? É sempre o ter, o ganhar dinheiro, o possuir posses e tudo. E está aqui o Senhor Cousteau nos lembrando do pensar na vida futura, mas a vida mais ampla, a vida espiritual. Não que a matéria não seja importante, ela é importante, mas a ênfase precisa ser dada à vida espiritual.
Sim, eu bendizia a Deus e lhe agradecia, porque o livro dos Espíritos despertara em minha alma o impulso de amor pelo meu Criador. Estudando o livro dos Espíritos, com certeza você desperta para muita coisa: o amor a Deus, o amor ao próximo, o amor a si, à vida e a tudo que diz respeito à vida. O livro dos Espíritos poderia muito bem ser subtitulado como o livro da vida, porque é isso realmente o que ele representa. E aí, o senhor Cousteau encerra da seguinte forma: obrigado, meus bons amigos, por me atraírem para vós. Dizei aos nossos irmãos que frequentemente estou em companhia de nosso amigo Samson. Até breve, coragem, a vitória vos espera. Felizes aqueles que tomaram parte no combate. E aqui é claro, o combate, o bom combate, é o combate contra o orgulho, contra o egoísmo. E aqui uma nota interessante, né, de que o senhor Samson, né, que foi membro da Sociedade de Paris também, Sociedade de Estudos, e que já deu comunicação aqui, já vimos nas comunicações anteriores. Interessante do senhor Samson estar com ele. E aí termina numa nota de Kardec, né? Kardec dizendo que desde então o senhor Cousteau manifestou-se frequentemente, seja na sociedade, seja em outras reuniões, onde sempre deu provas dessa elevação de pensamentos que caracteriza os espíritos avançados. Era essa a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, né? Muito se aprendeu. Temos o que aprender com o senhor Antoine Cousteau. E semana que vem veremos a história, a comunicação da senhora Emma Livret. Acho que é esse o nome. Bom, isso é assunto para a aula que vem. Beijo no coração, amemos-nos como Jesus nos amou. Até a próxima aula. Tchau.